A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, você está no nosso canal Bíblia para o Cotidiano de Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical. Começamos o ano, quero primeiro dizer para você um feliz ano novo, que Deus venha realizar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Não é que Deus realize os seus sonhos, é que Deus realize os sonhos dele em sua vida, para que você venha crescer na graça da palavra dele, no conhecimento da palavra dele, porque buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Parabéns, parabéns porque você chegou ao ano de 2025. Se eu errar ao longo dessa semana, da segunda semana, o ano, perdoe-me, pois ainda estamos acostumados com 2024. Mas essa aula é do primeiro trimestre de 2025. E nesse primeiro trimestre vamos falar sobre o movimento pentecostal. Isso aí é importante? É. E eu quero já parabenizar a editora Betel Dominical, junto com o pastor Wildes, que é o comentarista desse trimestre, porque ele vai sair daquilo que nós estamos acostumados, nós assembleanos estamos acostumados, apenas falando sobre o movimento pentecostal ou o que aconteceu nas assembleias e trazendo aqui, ele vai viajar, irmãos. Avivamento da Rua Azuzas, os pietistas, os wesleyanianos, moço do céu. Como eu fiquei feliz de estudar outros assuntos do pentecostalismo, que já sabia por causa da faculdade, mas que a gente assembleano não fala. E aqui vai falar. Então, seja muito bem-vindo, se inscreva se você ainda não é inscrito, clica no gostei para que esse vídeo chegue para outras pessoas, compartilhe o máximo que você puder. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre, para a honra e glória do Senhor. Como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Você está olhando e vendo, né? Vídeo, não apenas ouve, mas vê, que eu não estou com a minha revista nas mãos. Por que, professor Tony? Cadê a sua revista? Dessa vez, não foi culpa da distribuição vindo da editora. A nossa igreja está em reforma. A nossa igreja ela entrou em reforma, deixa eu ver, na segunda semana de dezembro. E até agora não parou. Então, desde a segunda semana de dezembro, que a gente não tem aula, a gente não tem culto, a gente está numa grande obra para que agora, né, no primeiro domingo de janeiro, já esteja tudo pronto. Irmão, uma reforma tremenda do púlpito, lá na cozinha, lá nas crianças, nas salas, terminando. Nossa, uma reforma geral. Geral. Então, a gente não teve como receber as revistas. Então, eu tenho a minha aqui, ela é em PDF, né? Já dizendo que eu recebi um aviso da editora Betel Dominical. Recebi um aviso e quero dizer para vocês, a Betel não compartilha arquivo digital. Então, logo, se você tem um arquivo digital, esse aqui a gente consegue de aplicativo, você baixa no aplicativo dele, você compra, você tem direito a ter esse PDF, tá bom? Ela não tem como compartilhar. Ela recomendou que quem tiver compartilhando o PDF, o jurídico da empresa entraria em contato, vai dar os meios lá. Então, respeitando aí a aviso gentil da editora Betel, não compartilhamos PDF, ok? Mas a minha aqui é na leitura direto. Eu preciso ler, porque senão não teríamos aula, que eu não recebi a minha ainda, tá bom? Então, como diz o pastor Urandi, sem mais delongas, bora para a nossa escola. Eu não consigo mostrar a capa porque
o brilho do celular, o brilho do tablet vai atrapalhar na imagem. Mas se você colocar aí, ó, um movimento pentecostal, uma chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, certo? Aí aqui tem as lições, como eu falei para você, né? Vai falar dos puritanos, vai falar dos pietistas, vai falar de Wesley, isso, vai falar da Rua Azusa, aí sim, vem falar aqui do Pentecoste aqui no Brasil, depois do Pentecoste aqui no século XX, como entender esse Pentecoste para o dia, para aqui, para o século XX, né? Como foi, perdão, né? Como foi esse avivamento aí no Brasil. E aqui o pastor pastor Wildes, aqui sim, aí começa a nossa lição, que será aplicada no dia 5 de janeiro de 2024. Dia 2 de janeiro, esse que vos fala completa mais um ano de vida, querendo Deus. O título de hoje da nossa lição, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Isso aí. Louvo a Deus, porque vou completar no dia 2 de janeiro mais um ano de vida. O que você quer ganhar de presente, professor? Eu quero continuar crente. Né? Quer mandar presente para mim? Manda aí que eu recebo. Mas a maior alegria é poder falar ao povo de Deus, ensinar ao povo de Deus. Presente é bom e a gente gosta, certo? Pegue aí já a sua revista. Se você não tem, eu tenho facilidade aqui de dar o zoom assim, ó, porque aí eu consigo ler. Mas já abre aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 2, verso 4. Muito conhecido de todos nós, e vamos lá desfrutar da nossa revista. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui que está em minha mesa aqui, ó. Se você não estiver me vendo, dá uma olhada aqui, ó. Aqui tem 3 livros e eu quero falar sobre eles daqui a pouco para você. Atos, capítulo 2, verso 4, escrito está: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Textual, nossa verdade, aplicada, escrita está: Até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que lhe foi entregue. Apesar que há algumas pessoas que não acreditam que a igreja precisa de revestimento de poder. Estou dando aula para você. Sim, tem linhas de pensamento aí de alguns irmãos que acreditam que a igreja não precisa. Precisava naquele tempo, no tempo de Atos, no tempo da igreja primitiva. Eu não concordo. Eu vou ensinar que até hoje a igreja precisa de revestimento de poder. Sem essa autoridade, muitos irmãos não conseguem pregar, não conseguem ensinar, não conseguem evangelizar, não conseguem ensinar. Precisa do revestimento, do batismo, dos dons espirituais para que exerçam com autoridade a palavra de Deus. Até hoje, a igreja necessita desse revestimento de poder, tá bom? É o que eu acredito. Vamos lá? Objetivo de hoje, nós temos 3. Opa, que eu não quero aumentar muito. Diz assim: reconhecer o cumprimento da promessa em Atos. Atos, ali. Atos, se você nunca ouviu falar, Atos não tem ponto final. O Atos não tem amém. Atos ainda está em construção, em continuidade. Certo? O segundo objetivo, ressaltar o poder do Espírito Santo. Ele tem poder para distribuir para todos nós. E o terceiro objetivo, destacar a autoridade do Espírito Santo. É isso aí. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. A minha está aberta aqui tanto em Joel quanto no livro de Atos. Fiz questão de deixar as duas passagens marcadas com fitilho. Do verso 1 ao verso de número 4. Escrito está: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som
como de um vento, e veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Deixa eu ver só o microfone aqui, para ter certeza. Certo? E nos sugeridos de hoje, nós temos 5, 24 e 101. Motivo de oração de hoje é: ore para que mais pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você participou de um culto aonde o ministro, o pregador, o evangelista, presbítero, pastor, fez uma mensagem, trouxe uma mensagem e disse: vamos buscar o batismo com o Espírito Santo? Pois é, precisamos que mais pessoas, eu chego a ser ousado na minha palavra, e você pode discordar. Esta, para mim, é uma das razões que nós não vemos mais a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja, porque a gente não busca mais, a gente não invoca mais, a gente não o deseja mais, a gente não prega mais o batismo com o Espírito Santo. Por isso que a gente não vê mais cura, a gente não vê libertação, a gente não vê milagres, a gente não vê prodígio, a gente não vê, porque quem fazia tudo isso na igreja primitiva? O Espírito Santo, através da autoridade que foi dada aos discípulos, usando o nome de Jesus. Pois quem dá os dons não é Deus. Quem dá os dons não é Jesus. Você já leu a Bíblia? Tá aí, irmãos. Quem dá o dom é o Espírito. Mas logo, se você não busca ele, se você não quer ele, como é que ele vai dar dom para que você exerça os dons ministeriais, dons espirituais, dons de profecia, dons de cura? Como? Se você não busca ele. Por exemplo, abre-se um parênteses aqui, bem distante uma coisa da outra. Eu estou completando um ano, dia 2 de janeiro. Preciso de um presente. Mas se eu não disser para você que eu estou precisando, que eu estou querendo um celular novo, que eu estou querendo um tablet novo, que eu estou querendo um computador que ainda não consegui, um computador top, como que você vai saber? Essa simples ilustração mostra o quanto nós estamos afastados do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: eu quero dar, mas vocês não querem me buscar. Olha só. Estou falando, esse trimestre não será mais um trimestre falando sobre movimento pentecostal. O problema é que nós não estamos buscando mais o movimento pentecostal. Eita, chegando, professor. Não, é a pura verdade. Então vamos orar? Ora você daí, que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, primeiro agradecemos a Ti, porque chegamos em 2025. Agradeço a Ti pela editora Betel, agradeço a Ti pelo pastor Oildes, que é o comentarista desse trimestre. Agradeço a Ti, a todos os alunos que me ouvem, seja ele escrito ou não, seja aquele, Senhor, que queiram aprender de Tua palavra. Vem fazer de nós ministros de Tua palavra e pregar o batismo com o Espírito Santo. Pregar o avivamento aonde recebemos os dons, para que possamos ter discernimento, profetizar, curar, fazer prodígios, maravilhas, que nós possamos ser usados e ousados com a presença do Espírito Santo. Ô Espírito Santo, que Tu venha batizar na escola dominical os professores que estão dando aula que ainda não são batizados, que o Espírito Santo venha batizar os alunos na escola bíblica dominical, porque estão buscando, querendo, planejando, queimando de amor por Tua presença. Ajuda-nos a pregar a Tua palavra, Jesus, através do Teu Espírito Santo, para que outras pessoas sintam esta alegria e se cumpra o que está escrito em Joel, que Tu vais derramar
sobre toda a carne o teu espírito. Filhos, velhos, escravos, livres, perto, de longe, serão repletos, transbordante da tua presença. Assim eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, que reina, que vive e que é eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Bora lá? Introdução de hoje nos diz assim. Em Atos 2, a promessa de derramamento do Espírito Santo se cumpre, dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições e batalhas espirituais que enfrentaram. O que o bispo Wilde está falando? Que se deu início à igreja no livro de Atos, conhecida a igreja, mas a promessa está em Joel, capítulo 2, verso 28, conhecido de todos nós, e quero fazer questão de ler com você. E há de ser que depois derramar, irmão. A palavra derramar, aqui você já tem que ter essa visão. Quando alguém diz assim, coloca água neste copo, a pessoa terá o cuidado para que não venha a derramar. Agora, quando a Bíblia diz derrame, ao ponto que enchendo o copo, outros sejam salpicados, outros sejam respingados, outros sejam molhados, outros sejam encharcados pelo mesmo Espírito. Eita glória gloriosa! Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Qual foi a última vez que um ancião da igreja contou, eu tive um sonho? Qual foi a última vez que um jovem se levanta e disse, esta madrugada eu tive uma visão? Qual foi a última vez que um filho ou uma filha se levanta no meio da igreja e diz, assim diz o Senhor, profetizou? Que é isso, professor? 2024 fez bem? Fez, está fazendo e estou transbordando para 2025. Aleluia! Bora lá? Nosso ponto de número 1, a promessa se cumpre. Deus falou que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Já li com você. Em Atos capítulo 2, essa promessa se cumpre, capacitando todo crente a ser testemunha de Jesus Cristo. Se você perguntar para mim qual é o objetivo principal do batismo com o Espírito Santo, testemunhar de Jesus. Se eu pudesse apenas dar uma resposta sobre qual é o objetivo do batismo com o Espírito Santo, eu diria para você, o objetivo, para mim, um objetivo, tem vários, vamos colocar um. Me dá um objetivo de ser batizado com o Espírito Santo, é rodar? Deixa o menino rodar. É pular? É profetizar? É assim dizer, diz o Senhor, profetiza, põe a mão, expulsa demônio? Eu, baseado na palavra de Deus, dou uma razão. Eu diria que o objetivo principal do batismo com Espírito Santo é capacitar ou habilitar ou dar poder para que o crente testemunhe de Cristo. Porque em Atos capítulo 2 diz que quando os apóstolos foram cheios, eles não manifestaram cura, eles não manifestaram profecias, eles não manifestaram milagres, não. Eles anunciaram com ousadia a palavra de Deus e falava com que todos que estavam lá ouvissem e entendessem das grandezas de Deus. Então, para mim, se eu pudesse resumir, são vários objetivos do batismo, eu diria que o principal é simplesmente
anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. 1.1. A promessa no Antigo Testamento. Aí eu vou citar para vocês alguns versículos e você anota, vou falar pausadamente. Se você tiver revista, tá aí. Se você não tem, anota que o Espírito Santo já se movia, já usava pessoas no Antigo Testamento. Nós temos Elias, nós temos o próprio Davi, nós temos Sansão, nós temos outros e outros homens que foram usados especificamente pelo Espírito Santo para obras específicas. Não tinha o derramar, tinha o colocar pronto. Eu amo quando dou aula e me lembro de algumas coisas assim, ou o Espírito Santo me faz lembrar. Deus disse que ia derramar e derramou, mas no Antigo Testamento ele não derramava, ele colocava. Eita glória! Vamos lá. Embora o Espírito Santo estivesse em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, e o primeiro é livro de Atos, capítulo de número 1, livro de Gênesis, capítulo de número 1. Vamos ler como está escrito. Abra a sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1, e veja o Espírito Santo já agindo lá no Antigo Testamento. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aonde estava o Espírito Santo? Na criação. Lá estava o Pai, o Filho e o Espírito. Aonde estava o Filho? No verbo de João, capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, o Espírito Santo já agia desde antigamente. Certo? Só que ele era colocado. Ele não era derramado. Pegou aí? Aí algumas outras referências. Livro de Êxodo 31. Números, capítulo 11. Aí Números tem capítulo 11, capítulo 30, capítulo 24, capítulo 27. Deixa eu voltar. Número 11, número 24 e número 27. Agora sim. 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 23. Neemias, capítulo 9. Salmo 104, Isaías 48, Ezequiel 2:2, Miqueias, capítulo de número 3. Tá todo mundo, o Espírito Santo se movia lá no Antigo Testamento e não temos dúvida nenhuma disso. Mais uma vez, que eu gostei. Antigamente o Espírito Santo era colocado, hoje ele é derramado. Continuando, o que diz a nossa revista? O Senhor prometeu que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Já lemos Joel. Além de Joel, outros profetas também falaram sobre a vinda do Espírito Santo. Isaías 44:3. Bora ver? Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda, olha só, sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre teus descendentes. Então, não é apenas Joel. Nós temos Isaías, nós temos Zacarias, capítulo 12. Ele atua desde a criação e continua presente e atuante na vida da igreja. Sim, o Espírito Santo continua se mover no meio da igreja. Só que a igreja, irmãos, eu quero dar um aviso aqui. Às vezes a gente vê algumas aberrações, né? Eu e o pastor Alex, nós estávamos conversando essa semana que passou, sexta-feira passada, para ser mais exato, nós estávamos conversando, irmãos, e tem umas igrejas com os movimentos estranhos que não é igreja, aquilo ali não é pentecostalismo, aquilo ali é ocultismo, aquilo ali é o pessoal das religiões afrodescendentes, aquilo ali não é mover do Espírito Santo. Mas sabe por que eles estão agindo dessa maneira?
Porque os verdadeiros pentecostes estão, parece, com vergonha de falar em línguas. Estão com vergonha de ser usado pelo Espírito Santo. Aí vem esse pessoal com esse movimento dizendo que esse é o verdadeiro pentecostalismo. E não é. E a culpa recai sobre nós, de mostrarmos o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Aonde nós estamos sendo, coagido. Parece que sentimos vergonhas de falar em línguas, profetizar, orar, ouvir a manifestação do Espírito. Então, essas igrejas estão fazendo esse movimento que não é movimento pentecostal. Diga-se aí com letras garrafais. A vinda do Consolador. Esse aqui é um atributo, um nome, uma qualidade melhor do Espírito Santo, porque se você está chorando, ele é o Consolador. Se você está triste, ele é o Consolador. Se você está aflito, ele é o Consolador. Se você está ansioso, ele é o Consolador. Se você está em depressão, ele é o Consolador. Eita Jesus! Vai ser o ano todo assim. Aliás, o trimestre todo assim. Jesus advertiu os discípulos sobre sua partida, revelando um aspecto importante do perfeito plano de Deus, a vinda de outro Consolador após a partida de Jesus. Encontramos isso aí em João, capítulo de número 14. Para o pastor Ezequias Soares. Eita, isso aqui é das antigas, hein? Só para quem lembra, Ezequias Soares. O Senhor Jesus se refere ao Espírito Santo como outro Consolador. Por quê? O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade. Eita, aleluia! Podemos dizer, portanto, que era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do Pai, para que, glorificado, enviasse o Espírito Santo aos apóstolos, que veio até nós. João, capítulo de número 15. Abre aí, João, capítulo de número 15. Qual é o verso? O ruim do PDF é isso. Você não tem como marcar aqui o negócio, moço. João 15. Aqui. 26. Escrito está: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Aqui a gente já lembra de algo ou aprende se nós não sabemos. Quem manda o Espírito Santo? Automaticamente a gente fala Deus? Não. Jesus diz que quem mandou o Espírito Santo não foi Deus. Quem mandou o Espírito Santo foi Ele, da parte de Deus. Ele aqui, Jesus, cumpre a submissão completa em Deus. Ele sabia que o Espírito Santo viria quando ele saísse, mas quem manda o Espírito Santo vir não é Deus. Quem manda é Jesus, dizendo assim, eu já terminei, chamamos de dispensação, já terminei a minha obra, consumado está. Agora eu peço que você, Espírito Santo, venha agir na igreja em meu lugar. Age na vida deles. Ele diz aqui que ele enviou, aqui o Consolador, que eu, da parte do Pai, hei de enviar. Então, quem enviou não foi Deus, quem enviou foi Jesus. Leia a Bíblia, abra sua Bíblia, João, capítulo 15, verso 28, ok? Continuando. Com isso, Jesus evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade, aqui desse lado, ao ministério de revelação, levando aos discípulos a similaridade, outros ensinamentos. Então veja, o Espírito Santo ia continuar a fazer o que Jesus começou. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou,
tudo que Jesus veio planejar aliás, tudo que Deus planejou e Jesus cumpriu, o Espírito Santo ia continuar a fazer. Certo? Vamos para o ponto 1.3. O Espírito no Pentecoste. Pentecoste todos nós já sabemos. Pentecoste era a festa da colheita ou as festas da tenda, uma atrelada à outra, era uma festa judaica. Então você tem que entender o contexto judaico. Era uma festa das colheitas, uma festa de agradecimento, uma festa que comemorava o que Deus tinha dado ao homem. Então vem o Pentecoste. E por que a gente acredita que no dia de Pentecoste foi um dia propício? Porque era um dia que o povo agradecia a Deus pelo que tinha. E logo eu aprendo que nós temos que agradecer a Deus pelo que Ele nos deu. Ele nos deu Jesus. Estamos tão gratos que o Espírito Santo vem ficar conosco. Nos deu Jesus, porque para os judeus, né, no caso lá da igreja primitiva, o fato importante não era o dia que Jesus nasceu, mas o dia que ele morre, que é a Páscoa. Então, pelo agradecimento da Páscoa, vem a descida do Espírito Santo, que é 50 dias depois. 50 dias depois, que eu estou confundindo os 50 com a quaresma, que é a Igreja Católica cria a quaresma, tá bom? Que é os 40 dias. Mas, enfim, veja, 50 dias para você lembrar do que você teve, a ressurreição. A ressurreição de Cristo. Continuando, diz assim: a festa de Pentecoste, também conhecida como festa das semanas, festa da cega, aí já começa lá no livro de Êxodo, depois livro de Deuteronômio está escrito, era a segunda das 3 principais festas do povo judeu. Ela recebeu este nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa. Livro de Levítico, capítulo 23. No dia de Pentecoste, aproximadamente 120 crentes oravam no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos, capítulo 2. Todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder, como havia assegurado o Senhor. Livro de Lucas, capítulo de número 24:49. Lucas 24:49. Escrito está: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quem envia? Jesus. Promessa cumprida. Certo? Foi Lucas 24:49. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Se nós abrirmos aí no próprio livro de Atos, capítulo de número 2, o verso 41, escrito está: de sorte que foram batizados os que, olha só, de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Por isso que eu digo, se eu pudesse defender um ponto importante do batismo, é ousadia para pregar o Evangelho. Pedro, que outrora nega Jesus para os serviçais, agora prega e 3.000 pessoas se convertem. Eita, se isso é autoridade do Espírito Santo ou não? Se isso é ousadia do Espírito Santo ou não? Meu Deus. Ponto de número 2. Mas antes de ir para o ponto de número 2, deixei a aula fluir, eu quero mostrar para você aqui o nosso projeto para este ano de 2025. Lembrando que essa aula vai antes de 2025, ela vai ao ar. Mas eu sei que vocês só vão ver, a grande maioria, que eu não sou onisciente, a grande maioria só vai ver em 2025. O projeto do canal Bíblia para o Cotidiano e do canal, tem um canal novo, se você não sabe, deixa eu pedir para você
Você que escuta minhas aulas, ouve as minhas aulas da Escola Bíblica Dominical, eu, o pastor Alex, o professor Mateus. Ajuda no outro canal, eu tenho um canal dedicado apenas para devocionais. Não custa nada para você. Aqui, ó, dá uma pausinha no vídeo e procura aí, Devocionais Cotidiano. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo. Aqui, você vai na descrição, clica no link, aí você vai lá e se inscreve. Para que eu atinja também 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 13.000 inscritos. Você faz isso? Não te custa nada. Você vai lá, se inscreve e volta a ver o vídeo. Me ajuda aí. É o outro canal, Devocionais Cotidiano. O que eu vou encontrar lá, professor Tony? Você vai encontrar a leitura da Bíblia. Vou ler a Bíblia toda com você. Sim, vou botar lá o aplicativo, a gente vai ler junto, eu e você. No mínimo 3 capítulos, no máximo 5 por dia, para incentivar você a ler a Bíblia todo dia. Todo dia está aí você lendo. De segunda a sexta, se não tiver um feriado, né? Porque eu vou usar a minha hora de almoço, em vez de descansar, renovar as minhas energias, eu vou ler a Bíblia com você. Meia horinha, ali, 12:30, vou ler com você. Tá bom? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia nova, comprei para isso, é a Bíblia Filamente. Bíblia de estudo, irmãos. Ó, nessa finurinha aqui, ó. Olha só, Bíblia de estudo nessa finurinha. Por quê? O estudo não está nessa Bíblia, o estudo está no meu celular. Aí eu aponto aqui para a página que está aqui e tudo que está aqui nessa página eu vejo no celular. O estudo, devocional, leitura, quem escreveu, onde escreveu, vídeo, mapas, eu vejo tudo. Então na Bíblia aqui você não vai ver nota nenhuma, não tem estudo nenhum. Mas quando eu digito esse número no aplicativo Filamente, mas aí eu tenho que ter a Bíblia, aí é uma Bíblia de estudo fininha, tá bom? Deixa ela aqui. É a minha companheira do ano todo. Essa aqui eu não desprezo por causa do tamanho. E aqui, ó, priorize Deus. Irmãos, eu sei que vocês não gostam que eu pare a aula para fazer isso aqui. Mas se eu não fizer isso aqui, eu não tenho como atingir vocês. É necessário, não vai demorar 5 minutos, isso não vai atrapalhar a aula em nada, tá bom? Um pouquinho de paciência, a gente precisa divulgar o que a gente está fazendo na internet. Não é fofoca, não é mentira, não estou pedindo dinheiro para você. Eu estou pedindo para que você venha ler a Bíblia comigo e priorize Deus, é o nome desse livro aqui, ó. Que hora que vai ser, professor? Esse aqui vai ser gravado. Vai ser 12:00, eu solto um vídeo. Todo dia, inclusive dia 1º, dia 1 de janeiro, você pode ir lá, 12:05, que vai estar o primeiro vídeo desse devocional aqui. O pastor é o pastor Michel Simplício, Editora Vida, tá bom? Vai estar aqui 12:00. E da sexta para o sábado e do sábado para o domingo, como eu não consigo dormir cedo, eu vou fazer ao vivo. Pelo menos um dia na semana, pelo menos do sábado para o domingo, eu faço esse devocional ao vivo, 12:00. Porque nós temos que priorizar o nosso Deus. E aqui, já é conhecido de todos vocês, ou da grande maioria, é o Café com Deus Pai, que eu já faço, já faz 2 anos. Esse aqui vai ser o 3º ano do Café com Deus Pai no canal Bíblia para o Cotidiano, que eu faço. Agora eu já estou fazendo no novo canal. Como é o nome do canal, gente? Devocionais Cotidiano. Clica aí e se inscreve. Vamos chegar em 1.000 inscritos. A gente tem 12.000 inscritos aqui, gente. Custa nada você sair um pouquinho da pausa nessa aula. Se inscreve lá para atingir 1.000 inscritos assim fácil. E aqui ao vivo, 7:30 da manhã. 7:30 da manhã, todos os dias. Há um ou outro dia que acontece algum imprevisto, a gente não faz. Mas a grande maioria é isso aqui. Esse aqui é o planejamento do ano que vem. Café com Deus Pai, 7:30. Priorize Deus, 12:00, e a leitura da palavra todos os dias, 12:30, ok? Pronto, esses são os avisos para você crescer na graça e no conhecimento. Deu 5 minutos de aviso. Bora para a nossa lição? Ponto de número 2. O poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino de salvação.
O chamado de Deus ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus para perdão dos pecados. Então, é só reforçando o que eu tenha dito, porque eu li, gostei do que o pastor Oildes colocou e eu concordo com ele em número, gênero e grau. Esse é o sentido maior do batismo com o Espírito Santo. Não é girar, não é rodar. Se você for na minha igreja, você vai ver que eu não fico com vergonha de pular, Você roda, pois eu rodo mesmo e não estou nem aí para quem está olhando. Estou nem preocupado. Falo em língua. Vou pregar, na grande maioria, quando estou pregando, eu não falo mais. Se o Espírito Santo me tomar, eu falo em língua, profetizo, giro. E eu falo. Irmãos, nós nascemos nas Assembleias de Deus, sendo deixado mover pelo Espírito. O que está acontecendo? Eu sei que a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor esfriará, mas o amor ao próximo, não o amor ao Espírito, meu irmão. Não podemos deixar que o amor ao Espírito Santo morra. Irmãs que profetizavam, irmã que saía marchando na igreja, irmãos, quanto tempo tu não ouve, minha querida? Lá vem a irmã do coque, irmão, nós tremia a perna, batia uma na outra, irmão, porque lá vem a irmã do coque. Hoje, as irmãs nem coque tá usando mais. Cadê os varões, os vasos de Deus? Tu já foi. Se tu tem 45, feito eu, 46, agora dia 2 de janeiro. Se tu tem 46, feito eu, tu tem aproximadamente 25 anos de evangelho. Tu já foi para uma campanha chamada Encontros de Vaso. Eita! Cadê, irmãos? Cadê? Cadê o mover do Espírito? Cadê pregar? Sabe, as nossas mensagens mudaram. A gente perdeu, meu irmão, o mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. As nossas pregações não tem mais, irmãos. Batismo com o Espírito. A gente não tem mais arrependimento. A gente não tem mais expor o pecado, mas não é denegrir, não é escandalizar, não é menosprezar, não, é dizer arrependei-vos, largue essa prática pecaminosa, largue esse adultério, largue essa fornicação, venha para a santidade. Cadê o mover do Espírito? Estamos faltando ser emergido novamente no Espírito Santo, no mover do Espírito Santo. Ponto 1.2. O Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Lemos Atos capítulo número 2. A gente leu o 39, mas a gente tem também, se você quiser, o 47. A gente leu o 39, 47 aqui, ó. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Todo dia, irmão, existia conversão, todo dia existia arrependimento, todo dia existia uma nova criatura nascendo, todo dia, porque pregavam com ousadia do Espírito. Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo de quê? 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Aí mesmo, livro de João. Não, João, volta para João, capítulo 16, verso de número 8. Escrito está: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pecado que eu cometo, justiça que ele agirá com justiça, e juízo que, se eu não cuidar, é o que vai sobrar para mim, o juízo. O Espírito Santo veio com essa finalidade, e nós que somos batizados com o Espírito Santo temos que pregar pecado contra o pecado temos que pregar contra o pecado
que tem uma justiça e que haverá um juízo. Essa é a maior pregação de quem é batizado com o Espírito Santo. Contra o pecado, que tem uma justiça e que haverá um juízo. Dá uma pregação completa, isso aí, tá? Bora lá. O Senhor Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida de poder para anunciar o arrependimento e o perdão de pecados em toda a terra. Você é igreja? Nós somos igrejas? Nos tornamos igreja como nos reunimos? Sim. Então, vale para o dia de hoje essa autoridade. Atos capítulo 24. Sendo assim, ainda hoje dependemos do revestimento de poder para prosseguir anunciando o Evangelho. Concordo com o senhor Bispo Oildes, em número, gênero e grau. 2.2. O Espírito Santo nos tira da zona de conforto. Eita, talvez seja por isso que muitos não querem mais buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, porque quando você se torna comissionado a fazer algo. O Espírito Santo nos tira da zona de conforto. O Espírito Santo habita nos crentes, fazendo com que abandonem sua zona de conforto e cresçam na fé. Os crentes da igreja primitiva permaneceram fiéis à missão de anunciar a palavra. Livro de Atos, capítulo de número 8. Verso de número 4. Escrito está: mas o que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos aqui já era o evangelho sendo pregado, tendo que ser pregado, porque houve uma perseguição, uma necessidade. E é o verbo, quando diz ide por todo mundo, chama-se esse verbo de gerúndio, um verbo, uma ação em andamento. Já que você está indo, aproveite e fale. Já que está indo à escola, pregue. Não é que você está sendo designado para pregar na escola. Está dizendo que, já que você está indo, aproveite e pregue. Já que você está indo ao trabalho, pregue. Já que você está indo à faculdade, pregue. Já que você está indo para algum lugar, aproveite e pregue. Está escrito aonde? Livro de Atos, capítulo 8, verso de número 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando. Já que estão espalhando nós por aí, então bora aproveitar que estamos espalhados para anunciar Jesus Cristo. Eita glória gloriosa! É desse jeito. Revestido de poder pelo Espírito que nos capacita a levar adiante o plano redentor de Deus. Após receber o Espírito Santo, os apóstolos de Cristo saíram para pregar a palavra de Deus com ousadia. Não ter medo de pregar para não sofrer qualquer consequência, né? Como eu já falei, eu gosto de um louvor da Fernanda Brum que diz: assumir as consequências desse amor. Atos capítulo 4, verso de número 13. Aonde? Aqui, escrito está: então, eles vendo a ousadia de Pedro e de João e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O povo se admirou da ousadia de Pedro e de João, que não se calou diante da adversidade. Para cima, crente. Somos nós com ousadia. 2.3. O Espírito Santo age na vida do pecador. A ação do Espírito Santo é abrangente e profunda, mas, embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida de imediato. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquela que leva
opera o novo nascimento e recebe a nova vida. E Jesus ressaltou que o Espírito dá testemunho ao mundo acerca dele. Portanto, o Espírito Santo age poderosamente na evangelização em todo o mundo. Há umas pessoas, irmãos, aí eu vou para outro lado. Tem alguns pregadores, a gente viveu isso, né? Alguns tempos atrás, e agora a gente vê que às vezes era necessário. Alguns pregadores pregavam, irmão, você não dá glória, você não dá aleluia, você parece que morreu, tá língua de sapo, boca de medente, não sei de quê. E aí a gente ficava chateado porque esses irmãos pregavam desse jeito. E eu fico pensando, será que esses irmãos não estavam já nos dando um alerta que a igreja ia parar de glorificar, de agir, de se mover pelo Espírito? E nós não gostávamos, eu, por exemplo, não gostava quando chegava um crente, um pregador e dizia, parece que a boca está chumbada, não dá glória, e eu não gostava. Mas será que já não era um indício, Deus usando ele, que chegaria um dia que as igrejas chamadas pentecostais só tem Pentecoste no nome? Pensa aí. Não gosto também não gostava não. Mas agora já estou pensando, será que esses irmãos já não estavam anunciando o esfriamento espiritual ao ponto de não darmos nem glória a Deus por estar ouvindo a palavra dele? É de pensar. Não estou aqui não é polêmica, aqui não é para questionar. Eu estou pensando você e aí. São os pentecostais ou não? Qual é a característica do pentecostalismo? Pregar o evangelho. E hoje a gente vê o evangelho não sendo prego novamente, da maneira que era. Antigamente, você via evangelismo nas ruas, irmãos com literatura. Eu estava aqui. Eu falo que eu estava, não estou. Está aqui, irmãos. De quando é essa literatura, Jesus? Não tem data. Mas essa literatura era quando eu era pastor de uma igreja, quando eu era pastor dirigente, né? Eu sou presbítero com muito orgulho. Não tenho vergonha de dizer que eu sou presbítero, Tony. Mas isso aqui é da igreja que eu dirigia. Aqui, Assembleia de Deus, Ministério Tempo de Semear, Rua Caviúna, 142, bairro Jardim Namar, Cultos. Olha aí. Meu Deus, terça, noite da vitória, quarta, tarde da bênção, quinta, ensino da palavra, domingo, escola bíblica dominical e culto de adoração. Fui, irmão, já fui pastor de 2 igrejas. Olha aqui, irmãos, a gente andava com isso aqui no bolso, aos pés da cruz. Quanto tempo você não vê um desse? Crente novo aqui, os crentes novos, você sabe o que é isso? Quanto tempo você não vê isso aqui? Nós tínhamos o prazer, irmãos, de ir na rua, de jovem, uma palavra de Deus para você, vá aos pés da cruz, lá você encontrará salvação, lá tem perdão pelos seus erros, e a gente entregava isso aqui na rua. Quanto tempo tu não vê um desses, irmãos? Eita, aí a pergunta é, você que já viu, aí eu vou falar com quem ainda não conhece. Será que tu conhece desse? Parece o povo quando volta do exílio. Os mais velhos choram e dizem, é esse templo? É isso aqui? Chorava porque o templo era pequeno. Aí tinha os mais novos que choravam porque nunca tinha visto o templo. Tem alguém que pode estar chorando porque está revendo o companheiro de bolso, onde era entregue na rua, porque tinha amor ao evangelho. E tem uns que nunca viram o que é isso. E aí? Está aí na mesa, irmãos. Será que nós nos esfriamos demais? E a gente não gosta que os irmãos falavam que a gente não queria ouvir? Para que gritar tanto? E hoje, irmãos, é porque a igreja amadureceu, pastor. Amadureceu ou esfriou? Eis a questão. Analise você. Se você diz que a igreja amadureceu, você ainda entrega literatura? Você ensina ainda o povo que tem que evangelizar entregando literatura? Então a igreja não amadureceu, a igreja esfriou.
É o que estamos aprendendo? Bora! Autoridade. Ponto de número 3. Já chegamos no ponto de número 3, a autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona ao discípulo de Cristo revestimento de poder, auxílio para vencer as diversidades, capacitação para testemunhar o Evangelho. Então, os crentes que diz que é batizado com o Espírito Santo e não evangeliza, não é crente não. Ou melhor, não é batizado com o Espírito Santo não. Porque se fosse, teria ousadia para espalhar o Evangelho. Eita glória! 3.1. O Espírito Santo nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. Bem como os primeiros discípulos, hoje temos a mesma necessidade de revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus. Porque o poder da igreja vem do Espírito e não da capacidade humana. Amadurecimento ou esfriamento? Bem grande a pergunta aí. Você esfriou ou amadureceu? Se você amadureceu, você continua pregando o Evangelho. Se você não anuncia mais o Evangelho, você está frio espiritual. É uma escola e há necessidade de ser dita. 3.2. O Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia e a prosseguir na jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. A adversidade não vai parar na vida do crente, porque o crente, porque o crente foi batizado, porque o crente recebeu os dons. As adversidades virá do mesmo jeito. A diferença é que do nosso lado, bem ladinho, coladinho em nós, está errado. Dentro de nós tem o Espírito Santo. Eita, glória gloriosa. 3.3. O Espírito nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. E qual é a grande comissão? Abra aí, conhecido de todos nós, livro de Marcos. Vamos lá. Marcos, livro de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15. Escrito está: E disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso nós encontramos na grande comissão, Marcos capítulo 16, mas se a gente for para Mateus capítulo 28, o que nos diz? Mateus 28, verso 19 e verso de número 20. Aqui, no finalzinho. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a grande comissão. Se eu digo que eu sou cheio de Espírito Santo e não prego para ninguém, não falo de Jesus para ninguém, não evangelizo ninguém, não espalho as boas novas aqui no YouTube ou em qualquer rede social, eu acho que fui batizado, ou até fui batizado em algum momento, mas eu fiz como que diz a Bíblia, entristeci o Espírito Santo e eu já não tenho mais disposição de evangelizar, pregar, espalhar as boas novas, descumprindo o que está escrito em Marcos capítulo 16, verso 15 e Marcos 28, 19 e 20. O Espírito Santo já se apartou de mim faz tempo, porque eu não tenho mais a ousadia que eu tinha. E não é amadurecimento, é esfriamento.
Desperta. Esse é o trimestre para despertar. Somente quem está cheio do Espírito Santo obedece à voz de Deus. Eita, bispo Eudes. O Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa, a realizar, isso mesmo, com eficácia a obra do Senhor Jesus Cristo e anunciar a palavra. É Ele quem nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. É Ele, irmãos, é Ele que nos guia, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos capacita, é Ele que nos faz lembrar. Aí a gente fala assim, professor, como é que eu não sei pregar, eu não sei anunciar? Eu estou anunciando para você aqui, ó. Priorizando Deus, café com Deus Pai e leitura da palavra. Você não tem como anunciar Deus se você não lê nem que seja a palavra dele. Aqui no Priorize Deus, ó, no Café com Deus Pai, ele pede para ler um capítulo por dia. Tem crente que diz que é crente, mas não lê um capítulo por dia. No Priorize Deus, o pastor Michel Simplício, ele faz a leitura em um ano. Tem lá 3 capítulos por dia. Você sabia que dá para ler a Bíblia em um ano, lendo 3 capítulos por dia? Eu vou ler de 3 a 5 para incentivar você. Como é que você quer pregar, Silvio? Como é que o Espírito Santo vai lembrar a você? Se você não estuda nada, não lê nada, não tem momento com Deus em nada, como que o Espírito Santo vai lembrar a você alguma coisa? Porque o Espírito Santo só me lembra aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, aquilo que eu busquei. Aí ele me lembra. O problema é que nós estamos não dando mais prioridade à palavra. Não estamos dando mais. E nós que somos professores, olha para mim, professores, temos que enfatizar, falar com amor. Irmão, eu vejo umas aulas de escola dominical, irmão, beleza, eu sei que cada um tem sua didática, mas, meus irmãos, o camarada está dando aula, você está assim, ó. Não tem amor, irmão, no que faz, não. Não tem amor no que faz, não. Não parece que não por isso que antigamente, e agora eu vou abusar da exegese, quando dizia a letra mata, mata mesmo, irmão. Misericórdia. Nesse sentido, eu sei, a exegese não é essa, a letra mata em outro sentido, mas parece que o camarada aprendeu tanto que parece que ele não sente prazer. Ele não deixa queimar dentro dele. Eu não sei como é isso, não. Eu não sei, não. Meus irmãos professores, desperte, avive, tenha prazer e não apenas procurar a etimologia da palavra, o grego, o aramaico, o lexo. Procure a presença do Espírito Santo. Procure paixão naquilo que você está fazendo e não para mostrar que você tem conhecimento. Mostre que o Espírito Santo te deu algo. Foi na madrugada, foi na oração, foi no jejum, foi na consagração que Deus te mostrou, que Deus te revelou, que o Espírito Santo está te impulsionando a falar com ousadia. Não, eu amadureci, não, você está frio. E esse trimestre vai te levar a reavivar o teu ensino. Bora para a conclusão? À luz da revelação das Escrituras, é necessário perseverar em oração, andar em espírito e anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, devemos nos encher do Espírito e cultivar um viver digno de membros da família de Deus, até que Jesus Cristo venha. Até que Ele venha. Eu não lembro qual é o pregador, mas ele diz: ou você põe fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Charles Spurgeon, será? Ou você põe fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Temos que falar com ousadia a palavra de Deus. Eu sou o Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano, Escola Bíblica Dominical.
ensinando para você toda semana aulas para levar você para mais perto de Deus. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Um feliz ano novo de aprendizado e que o Espírito Santo queime dentro de você. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo, com você, não apenas hoje, mas até a volta de Cristo. Amém. Tchau, povo. Vejo vocês amanhã, querendo Deus. Priorize Deus e café com Deus Pai, lendo a palavra dele todo dia. Tchau.